noite, meus irmãos. A graça do Senhor seja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 13, os versículos de número 44 a 46. Mateus 13, os versículos de 44 a 46. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim então a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar? Senhor, dá-nos a Tua bênção nesse momento, de podermos ouvir a Sua doce voz pela Sua palavra, agora lida e que será exposta. Que o Senhor, então, se apiede de nós e que o Teu Santo Espírito cative nossa mente, nosso coração e todo o nosso ser, a realidade da Tua presença entre nós e da Tua disposição em falar de Tua parte a nós, a fim de nos edificar no Teu Filho, o Senhor Jesus. Por isso, bondosamente e poderosamente, consola-nos, edifica-nos, corrige-nos, admoesta-nos por meio da Tua palavra, a fim de crescermos na Tua graça e no nosso relacionamento com o Senhor. Também que o Senhor tenha misericórdia desse Teu servo, dá-me graça, que as minhas faltas, falhas, meus pecados, não sejam, ó Deus, impedimento para que o Teu povo Te ouça nessa noite. Então somente tem misericórdia de nós e abençoa-nos e fala a nós de Tua parte. É o que nós Te suplicamos em Cristo Teu Filho. Amém. Amém. Nós estamos expondo as parábolas e há uma sequência de parábolas sobre o reino de Deus. E nós vimos nas parábolas do joio semeado juntamente com o trigo, também veremos ainda no futuro a parábola do grão de mostarda, que são parábolas que falam sobre a consumação do reino, o dia em que o Senhor voltar, a fim de reunir a sua igreja consigo mesmo e dar cabo de todo e qualquer mal. Mas a parábola que nós acabamos de ler, na verdade as duas que nós acabamos de ler, a parábola do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor, são parábolas que não mais falam sobre o reino de Deus, concernentes acerca da sua vinda no futuro, acerca da ideia escatológica ou de consumação. Mas agora, essas duas parábolas visam nos ensinar sobre o valor incomensurável do reino no presente tempo, na presente era, nas nossas vidas, nesse momento em que nós nos encontramos. Então, ambas as parábolas se direcionam a fim de nos falar sobre o valor do reino de Deus para os nossos dias atuais, para o nosso tempo. E é interessante essas duas parábolas, porque o Senhor Jesus não está mais falando para as multidões. Os irmãos devem lembrar que ele pronunciou parábolas às multidões, e quando chegou em casa, então os discípulos, não apenas os 12 apóstolos, mas havia uma outra comitiva de pessoas que o seguiam. Então essas pessoas se aproximaram dele e lhe perguntaram em particular qual o significado das parábolas. E ele então vai falar, começando pela explicação da parábola do joio, que nós expomos domingo passado. E então, prosseguindo na sua fala, o Senhor conta essas duas parábolas aos seus discípulos. E bem diferente do propósito anterior, que era de esconder
o reino de Deus para a multidão, falando do reino em parábolas, aqui Cristo não está escondendo ou ocultando nada dos seus discípulos. Pelo contrário, o que ele está fazendo é revelando a eles a preciosidade do bem que eles já possuem, que é o próprio Senhor Jesus Cristo e a esperança de vida eterna. Então ele fala de modo particular a eles, porque eles já possuem o tesouro e a pérola de grande valor. Por isso, então, o Senhor se dirige a eles de modo pessoal e particular. Ambas as parábolas devem ser lidas e interpretadas por nós de maneira juntas, unidas. Elas não podem ser dissociadas, porque o conteúdo doutrinário de uma é o mesmo da outra. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, utilizando-se de um recurso literário da época, ao contar uma parábola e depois contar outra com o mesmo significado, ele usa então desse recurso literário da época de ênfase. A ideia é enfatizar o ensino que já foi trazido na primeira, quando ele conta a segunda. E então, desta forma, o conteúdo doutrinário da segunda parábola é igual ao da primeira, e uma lança luz à outra. De tal forma, então, que ao olharmos para elas, devemos enxergar a mesma verdade e as aplicações que devem ser dirigidas ao nosso coração. O tesouro é exatamente o Senhor Jesus Cristo, aquele que inaugurou, estabeleceu o reino de Deus na terra. O campo, poderíamos dizer, é o Evangelho, aonde os homens encontram e descobrem o seu tesouro, Cristo, e a vida eterna. A compra é a conversão, a entrega voluntária dos pecadores, ao descobrirem o Senhor Jesus Cristo pela exposição da palavra, fazem isto renunciando a todas as coisas e a tudo que parece ter valor nesta terra, porque encontraram de fato o sentido da vida e a esperança da vida por vir. E é dessa maneira, então, que nós devemos compreender as parábolas e aplicá-las à nossa vida, olhando a preciosidade de Cristo, olhando a palavra que revela a nós, e olhando a decisão que temos de tomar ao possuirmos Cristo e então viver para Ele, renunciando tudo aquilo que jaz neste mundo. Eu vou explicar as parábolas, elas não são muito longas no seu conteúdo, e depois eu irei fazer algumas aplicações para as nossas vidas. As parábolas tratam sobre a ênfase, ou dão ênfase ao valor supremo do tesouro, que é o reino dos céus, o Senhor Jesus Cristo. E o valor, ele é ressaltado pelo fato de que uns possuem e outros não possuem. É bem verdade que possuir e não possuir não interfere no valor do tesouro. A ideia é de chamar a atenção para aqueles que possuem, a fim de despertá-los para o bem que já tem em suas mãos, mas também de advertir aqueles que não possuem, de que nada têm e por isso não podem esperar salvação. Então, Cristo, ao contar as parábolas, ou nesse caso essas duas, falando aos seus discípulos, ele mostra a preciosidade do tesouro. Para uns Deus revelou, a outros ele escondeu. E é interessante observar isso, porque ele, contando a parábola, por exemplo, no verso 44, quando ele fala sobre o homem que encontra o tesouro no campo, ele mostra toda a atenção desse homem e todo o sacrifício desse homem para adquirir aquele campo, aonde ele encontrou aquele tesouro valioso. Observem que o homem, ao vender tudo o que possuía para comprar o campo, só fez isso porque discerniu que o tesouro era maior do que o seu sacrifício e maior do que o próprio campo. Havia então uma lei em Israel, onde se você encontrasse algo de valor na terra de outro, o achado não era seu. Isso era considerado como roubo e apropriação indevida, já que tudo que havia naquela terra pertencia a alguém que era o proprietário da própria terra. Por isso que o homem, ao encontrar o tesouro no campo, ocultou o tesouro, foi ao seu proprietário a fim de adquiri-lo e vendeu tudo o que possuía
para então poder possuir o campo e em seguida o tesouro. Esse detalhe precisa ficar bem nítido diante dos nossos olhos, porque aquele homem não procurava um tesouro no campo. O texto não diz que ele estava à caça de um tesouro, o texto diz que ele encontrou o tesouro. E quando encontrou, ele soube imediatamente do seu valor, provando então de que o valor do tesouro pertence ao próprio tesouro e não àquele que o encontra. Mas o detalhe é mostrar a sabedoria, o discernimento de quando encontra-se algo desconhecido a princípio, mas por possuir sabedoria e discernimento, reconhece o valor daquilo que é encontrado. Os discípulos que estavam ouvindo Jesus são este homem, que não estavam à procura do reino, mas de repente Cristo veio a este mundo, os encontrou em suas caminhadas, e agora aqueles homens, ao encontrarem-se com Cristo nos seus primeiros encontros, todos eles receberam então discernimento e a sabedoria, e reconheceram nele, Cristo, o valor supremo, tal ponto, então, de abandonarem suas casas, suas mulheres, seus filhos, seus negócios, e passaram, então, a seguir o Senhor Jesus. As multidões que anteriormente ouviram o Senhor falar, assim como os líderes religiosos de Israel, não procuravam nenhum tesouro, mas se encontraram com o tesouro que era o Senhor Jesus Cristo. E não discerniram o valor de sua pessoa, nem de sua obra. Tal sorte foi daqueles homens que, convivendo por 3 anos com o Filho de Deus na terra, não lhe tributaram nenhum tipo de glória ou honra, pelo contrário, o julgaram por diversas vezes ser um impostor, um blasfemo, um beberrão, um glutão, alguém que de fato não possuía nenhum tipo de valor. Na primeira parábola, então, o Senhor Jesus mostra o valor do tesouro. E ele faz isso colocando diante de nós as atitudes deste homem que, ao encontrar o tesouro, discerniu o seu valor, contrastando com as atitudes das multidões que ao redor estavam ou estiveram anteriormente de sua fala e que não discerniram o valor de Cristo, mesmo que o tivessem encontrado, mesmo que o tivessem então visto diante dos seus olhos. Os discípulos, então, eles sabiam que Cristo, de fato, era o grande tesouro e que o sacrifício que eles fizeram de abandonar suas terras, suas mulheres, seus negócios, não era, de fato, considerado algo muito caro comparado ao fato de viver com Cristo e de ser seu discípulo. Eles entenderam, por meio dessa parábola, que tudo o que o homem pode abandonar nesta terra para ganhar a Cristo, ainda será ínfimo, de pequeníssimo valor comparado ao valor que o Senhor Jesus Cristo possui. Quando nós, por exemplo, comparamos essa parábola com o texto de Mateus 19, os versos de 16 a 22, onde registra a história do jovem rico, aquele homem deparou-se com o grande tesouro. E ao encontrar Cristo, perguntou sobre sua vida e como alcançar a vida eterna. Ao final da conversa, aquele homem foi confrontado com o verdadeiro tesouro que é Cristo e com aquilo que ele possuía. E por entender que Cristo era menor e de menor valor do que tudo que possuía, ele teve a audácia de rejeitar a salvação e a vida eterna e de passar alguns anos com aquilo que tinha conquistado, mesmo consciente e certo de que quando morresse, nada disso lhe aproveitaria. Então, nessa parábola, o Senhor Jesus anima o coração dos seus discípulos e, ao mesmo tempo, alerta a mim e a você acerca daquilo que nós já possuímos, que é o próprio Cristo, de tal sorte, então, que tudo aquilo que a palavra exigir de nós em renúncia para vivermos com Cristo, será ainda muito pouco, comparado a tudo aquilo que nós já temos na pessoa de Cristo, o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, os versos 7 e 8, o apóstolo Paulo disse: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco. Todas elas considero desta forma, para conseguir Cristo. Quando Paulo pronunciou essas palavras, certamente o Espírito lhe lembrou esta parábola, de tal sorte que Paulo pôde explicar àqueles homens o motivo de sua mudança radical na vida, como sendo ele um judeu, proeminente fariseu, abandonaria a honra que receberia dos homens para ser chicoteado e maltratado por aquele que havia padecido na cruz. Paulo diz, é porque este que padeceu na cruz, de fato é o verdadeiro tesouro. Tesouro este de um valor inestimável, de tal sorte que quando eu me encontrei com ele, ao avaliar tudo aquilo que podia ganhar nesta terra, considerei como esterco, como algo que não tem valor. E agora então, a minha vida é para conhecê-lo e para servi-lo. De tal maneira então, aquele homem, ao encontrar o tesouro no campo, o texto diz que escondeu, e possuído de tão grande alegria, vendeu tudo o que possuía, tudo o que tinha, com o fim de comprar aquele campo. E ele fez isso porque discerniu o valor incomensurável que é ter Cristo como seu Salvador. A parábola da pérola, semelhantemente, traz o mesmo ensino, com alguns detalhes. O Senhor Jesus muda então agora os personagens da história e fala de um homem que era um atacadista do mercado de pérolas. Viajava o mundo inteiro à procura de boas pérolas. Esse homem é diferente do primeiro. O outro não procurava o tesouro, ao encontrar, discerniu o seu valor e renunciou tudo para alcançar aquele tesouro. Agora, este mercador, expert no conhecimento das pérolas e de seu valor, este homem anda à procura de boas pérolas. E o texto então nos mostra exatamente esta diferença entre um e o outro, para ressaltar a qualidade do reino de Deus, que é exatamente esta, o seu valor inestimável, que somente aqueles que recebem a sabedoria e o discernimento do Espírito podem atribuir e podem gastar tudo o que têm para possuí-lo. Ao contrastar as duas figuras nas histórias, o Senhor Jesus quer que nós compreendamos que tanto aquele que não procurou, mas encontrou, tanto aquele que procurava e então encontrou a pérola de grande valor, o que une os dois é exatamente o tesouro. Não é o esforço de um que nada fez para encontrar, nem o esforço de outro que diligentemente buscou até achar. Não é isso. Mas o que une ambos os personagens na mesma história é exatamente o mesmo tesouro e o seu valor inestimável que levou a ambos a tomar a mesma decisão: vender tudo o que possuía para adquirir aquele tesouro. E foi exatamente isso que aconteceu. O atacadista das pérolas, mesmo possuindo pérolas de altíssimo valor, ao comparar aquela pérola singular, ele percebeu que tudo que possuía era ínfimo comparado com ela. E então se desfez de todo o seu patrimônio e de toda a sua riqueza e foi em busca de alcançar aquela que era única, aquela de valor inestimável, a pérola de grande valor. Desta forma, então, tanto o homem que não procurava o tesouro, mas encontrou, recebeu o reino de Deus, como aqueles que procuravam também receberam o reino de Deus, personificado na figura deste homem que andava à procura de boas pérolas. A ideia do texto, então, não é mostrar como chegamos ao reino de Deus. Se um faz mais esforços ou outros, é possível. É possível pessoas se converterem na primeira vez que ouvem o Evangelho. O homem que não buscava o tesouro, mas o encontrou, como alguém que leva algum tempo, ouvindo e sendo discipulado, e então se converte, depois de alguma jornada, em convívio daquilo que é precioso e valioso, a palavra e o seu ensino. Mas a ideia do texto não é essa.
A ideia é mostrar-nos, então, o valor absoluto do reino. A ideia é fazer com que nós vejamos que ambos reconheceram o valor supremo do reino. E por isso, tanto o mercador como aquele homem decidiram trocar tudo o que possuíam por aquele tesouro e por aquela grande pérola. Ao dizer isso aos seus discípulos, o Senhor então mostra a eles que de fato a melhor escolha foi feita por eles, e que os líderes judaicos, bem como também aquela multidão que talvez julgasse conhecer algumas coisas acerca do reino de Deus, não atribuíram a ele, Jesus, e a sua obra salvadora na cruz, o valor do qual possuía. Preferiram continuar em sua cegueira, preferiram sua boa reputação e honra aos olhos dos homens, do que renunciar todas as coisas e seguir o Senhor Jesus Cristo. Ao ensinar isso aos seus discípulos, Cristo os conforta quanto a tudo aquilo que havia deixado e ao mesmo tempo os encoraja, fazendo-os aprender acerca daquilo que é mais valioso na face da terra, que não é a nossa própria vida, diga-se de passagem, mas é de fato termos Cristo como Redentor e Senhor de cada um de nós. Então, ambas as parábolas nos advertem sobre o valor de possuirmos Cristo e a vida eterna, de termos o Filho de Deus como, de fato, o Filho de Deus em nossa vida e a esperança de vivermos com Ele pelos séculos sem fim. Eu quero fazer algumas aplicações, baseado também nas explicações que dei, e agora, não mais olhando o texto lá, mas agora olhando o texto aqui e dirigindo-me de forma mais particular a mim e aos irmãos. Jesus fala de um tesouro escondido num campo e de uma pérola que foi encontrada. De certo modo, ambos estão ocultos em algum local. E se o tesouro é Cristo, ele está escondido nas Escrituras, que é exatamente o campo ou o Evangelho. E quando Jesus disse que tanto um que não encontrava encontrou, como o outro que procurou encontrou, o que o Senhor Jesus quer dizer a mim e a você é que a palavra é este campo aberto, passivo de ser buscado por mim e por você, acessível a qualquer pessoa, com o propósito de revelar a nós o grande tesouro, a pérola de imenso valor, o Senhor Jesus Cristo. Nunca e em local algum será encontrado Cristo, senão nas Escrituras. Nós podemos evangelizar uma pessoa, falar de coisas excelentes no campo moral, no campo ético, promover as mais variadas atividades familiares, o melhor entretenimento que haja na face da terra, mas se nós não dermos as Escrituras, não encontrará o Senhor Jesus Cristo. Se não for escavando na palavra, não achará o tesouro de grande valor. E se não for conhecendo profundamente a palavra, não encontrará a pérola de grande valor. A palavra, então, revela-nos Cristo. E o Senhor Jesus, ao dizer isso aos seus discípulos, diz a mim e a você hoje, particularmente, com o fim de que nós nos dediquemos a conhecê-lo profundamente, escavando a palavra. Ela é acessível, foi-nos entregue por Deus, e qualquer um de nós pode encontrar cada vez mais no estudo da palavra a preciosidade de Cristo. Quando Jesus fala isso aos seus discípulos e a mim e a você, ele nos diz exatamente para nós não nos contentarmos com a superficialidade. Os crentes, de um modo em geral, são preguiçosos, não querem cavar as Escrituras. Um punhado de versículos sem saber o que significa parece ser o suficiente para conhecer a preciosidade do Filho de Deus. Mas isso é um ledo engano. O Salmo 105, verso de número 3, diz que aqueles que buscam com todas as forças em seu coração o Senhor Jesus Cristo, estes são possuídos de grande alegria, porque eles buscam o tesouro de grande valor. Eles escavam, eles sabem o que eles querem, o que eles estão à procura, eles conhecem o valor destas coisas.
E eles então se lançam com todas as forças na palavra. E como se suas vidas dependessem desse exercício de escavar a palavra, assim eles fazem. Porque o que na verdade buscam é o tesouro de valor inestimável. O Senhor Jesus Cristo adverte-nos acerca do tesouro que de fato Ele é, do valor que Ele possui, mas adverte-nos acerca de nossa postura quando andamos pelo campo, que é a sua palavra, ou quando procuramos uma pérola como se fôssemos um mercador, mas fazemos isto de um modo descuidado e relaxado. Não se encontra ouro na face da terra. O ouro e as pedras preciosas se encontram em locais extremamente bem guardados, em grutas profundas. Não se encontra o que há de valor na face da terra. Também não se encontrará a preciosidade de Cristo na superficialidade da ação de alguém que abre a Bíblia e não se detém em estudá-la ou em conhecê-la com desejo de realmente encontrar o Senhor Jesus Cristo. Os espíritas leem a Bíblia e não conhecem Cristo. Outras seitas também leem a Bíblia e encontram outros tesouros que não é o verdadeiro. E a razão é simples: não buscam o verdadeiro tesouro e não o buscam da forma correta. Então, a nós que somos talvez, se pudéssemos comparar os mercadores das pérolas, que já temos a pérola de grande valor, mas que de fato precisamos progredir no nosso descobrimento de quem Cristo é e de sua obra redentora, fica-nos então esse ensinamento e essa advertência sobre o nosso relacionamento com a palavra, a fim de cada vez mais encontrar Cristo, o tesouro inestimável, a pérola de grande valor. Mas talvez haja entre nós aqueles que ainda não são crentes, e talvez eles leiam as Escrituras e se perguntem: como saber o que encontramos? Como saber que eu encontrei Cristo na leitura da palavra? A resposta é simples. Sabemos que encontramos Cristo na palavra quando nós não mais encontramos sentido em estar vivo, senão para viver para Ele, o Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja vivendo assim, ainda que membro desta igreja. Leia as Escrituras, mas se você não compreender que a vida só tem sentido se for para ser vivida para Cristo e por Cristo, é um sinal de que você não encontrou ainda a pérola e o tesouro de grande valor. Tudo Deus pode nos tirar: mulher, marido, filhos, emprego, dinheiro, saúde, tudo. Mas como disse Paulo aos Romanos no capítulo 8, há algo que não pode ser apartado daqueles que o possuem: o amor de Deus que está em Cristo. Por esta razão, sabemos que temos Cristo, o tesouro de grande valor, quando nós sabemos que não faz sentido estar nessa terra, senão para viver por Ele e para Ele. Sabemos que temos Cristo quando existe em nós um interesse profundo por Ele e por sua obra de redenção. Se temos pouco ou nenhum interesse por Cristo e por sua obra de redenção, é sinal de que nós ainda não temos Cristo, a pérola e o tesouro de grande valor. Então, a palavra de Cristo dirige-se a nós e adverte-nos: escave a palavra. Não perca tempo. Não gaste as suas forças neste mundo ajuntando apenas o ouro e a prata
que a escória irá corroer, os ladrões irão roubar, e no exato instante de sua morte nada servirá. Mas invista esforços escavando o lugar onde de fato você vai encontrar um ouro preciosíssimo, um tesouro inestimável, a palavra. Porque de fato o que você encontrará na palavra é aquilo que te acompanhará em morte até a vida eterna. É aquilo que te servirá para os teus dias aqui e é aquilo que estará com você nos teus dias na vida por vir. Por isso, examine a palavra com profundidade, com paixão, e leia a palavra não com curiosidade vã e pecaminosa, mas com o propósito de conhecer mais e mais os tesouros escondidos na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra de redenção, realizada em favor de todos aqueles que creem, de nós, o seu povo. Em segundo lugar, esse texto dirige-se também aos crentes, assim como se dirigiu aos discípulos crentes, com exceção de Judas, que lá estava. E o Senhor Jesus então diz que o crente tem um comportamento, ou deve ter um comportamento semelhante ao do homem que encontrou o tesouro e a pérola. Desistiram de tudo para possuí-los, de fato tudo, porque o desejo deles era ficar mais e mais rico espiritualmente. Cristo disse isso aos seus discípulos. O maior desejo de prosperidade nosso tem que ser o de crescermos em Cristo e na sua comunhão. Quando Cristo disse isso aos seus discípulos, o Senhor então mostra-nos que todos os crentes, ao possuírem, ao encontrarem-se, ao viverem com Ele, devem estar dispostos a desistir de tudo para ganhar a Ele, Cristo, e a salvação. Devem estar dispostos a abandonar tudo por Ele e pela salvação. O valor de possuirmos Cristo é incalculável. Não pode calcular-se, ou não pode ser equiparado com as coisas que se possuem nesta terra. Por isso, o verdadeiro crente, ao possuir Cristo, ao encontrar Cristo, ele deve estar disposto a desistir de tudo, para viver com Cristo e para Cristo. E desistir de tudo significa exatamente que nós iremos despertar para analisar a nossa vida, nossos relacionamentos, nossos sonhos, como cantamos, nossos interesses, e nós iremos analisá-los exatamente na seguinte perspectiva: estas coisas me despertam para um profundo interesse por Cristo ou não? Se elas não me despertam para amar mais a Cristo, eu preciso abandoná-las. Desde sonhos maravilhosos como um casamento, ter filhos, ter uma profissão, como qualquer outro. Não interessa o que se passe em nossa mente ou coração. Não interesse as circunstâncias do nosso viver, não importa. Ou elas me despertam a me interessar mais por Cristo e pela sua obra de salvação, ou elas precisam ser abandonadas, rejeitadas, lançadas fora, consideradas como esterco e refúgio, para que eu possa conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Isso engloba, meus irmãos, todas as áreas do nosso viver. Quando nós, às vezes, ensinamos aos nossos filhos sobre más companhias, corremos o risco de ensiná-los a julgar as companhias porque aquelas não são, talvez, moralmente boas. Não está errado nisso, mas não é o suficiente. As más companhias são todas aquelas que não despertam em mim interesse por Cristo. Ainda que meu pai ou minha mãe, ainda que um membro desta igreja,
no meu relacionamento com Ele, não me desperta a amar mais a Cristo, naquele instante colocou-se na posição de uma má companhia. E é por isso que a palavra ordena-nos que nós devemos advertir um ao outro para que o pecado seja abandonado, pois caso contrário, o pecado terá mais valor do que a pureza exigida por Cristo nos nossos relacionamentos. Os hábitos da vida devem ser avaliados também assim. O que desperta-nos mais interesse por Cristo? Não ler a palavra porque trabalhamos loucamente para agradar o patrão? Será que Cristo é tão tolo e tão fraco que não pode convencer um mísero patrão a conservar no emprego alguém que depende dele? Ora, se ele não tem poderes para convencer alguém de tal ação, quem me garante que ele pode convencer Deus acerca de minha salvação? Hábitos, costumes que desenvolvemos e colocamos diante de Deus e de Cristo a fim de justificar nossa negligência em abandoná-los para que tenhamos maior comunhão com o Senhor. Sonhos da terra, quantos desejam casar? Não para espelhar Cristo no casamento, mas para satisfazer as necessidades sexuais, ou para não ser chacoteado pelos demais, por ser alguém encalhado, ou alguém que ficou velho, ou coisa dessa natureza. Os sonhos mais bonitos podem ser corrompidos pelo nosso pecado, porque quando os nossos sonhos não nos conduzem a Cristo, eles nos lançam para longe de Cristo e se tornarão nossos ídolos. Ou não é assim que a preocupação dos pais para com os filhos se tornam seus ídolos, não porque querem que os filhos vivam para Cristo, mas porque os pais abandonaram Cristo para viver por seus filhos ou vice-versa. Tudo deve ser abandonado, se não me desperta a amar mais o Senhor Jesus Cristo. Tudo deve ser rejeitado, se não me desperta a amar mais a Cristo. A moda dos nossos dias, o vestuário, o palavreado, aquilo que se vê, aquilo que se ouve. Nós não podemos censurar um filme, uma série, porque não gostamos. A censura não é minha e nem é sua. A censura é das Escrituras. Ou aquilo me conduz a me parecer mais com Cristo, ou eu não devo me expor àquilo. Salomão, instruído pelo Espírito, no capítulo 4 do livro de Provérbios, disse: guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o Senhor Jesus Cristo nos disse que a porta do nosso coração são os nossos olhos e os nossos ouvidos. Ou me desperta a amar mais a Cristo, ou eu não devo me expor a tais coisas. E certamente uma lista muito variada poderia ser colocada por nós. Mas basta-nos o texto que nós lemos aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, quando Paulo renunciou o seu status de fariseu, a amizade do colégio do Sinédrio, quando renunciou, por exemplo, a sua segurança em transitar no Império Romano, nas colônias judaicas, tão somente por ter Cristo e para viver para Cristo. Assim nós, em todo e qualquer momento de nossa vida, se algo não nos desperta a ter maior interesse por Cristo, o tesouro de grande valor, isso deve ser então abandonado por nós. Para que ninguém fique com dúvida no que diz respeito a uma mulher ou um marido casado com mulher ou marido incrédulo, a palavra não ordena o divórcio, entretanto, a palavra estabelece claramente que luz e trevas não vivem bem. Então, o gozo e comunhão que duas luzes poderiam gozar no mesmo teto, não será experimentado por aquele ou por aquela que, ao contrair matrimônio com incrédulo, terá que suportar. O certo é, meus irmãos,
que o sinal verdadeiro da operação do Espírito Santo em nós é quando nós amamos mais a Cristo do que qualquer coisa que possuímos neste mundo. O próprio Senhor Jesus respondeu isso quando falou em Mateus 22, 37 e 38. Qual é o maior dos mandamentos? Ele então disse: amar a meu Pai com todas as forças, entendimento e com tudo o que se tem e possui, e ao próximo como a si mesmo. Então, avalie como anda a sua vida cristã e como você tem tratado o tesouro de grande valor. Em terceiro lugar, essa parábola também deve advertir-nos acerca de algo preciosíssimo na parábola. Algo que o Senhor Jesus quer que nós aprendamos, assim como os discípulos, para que nós, em hipótese alguma, deixemos de possuir o tesouro e deixemos de apreciar o seu valor inestimável. O Senhor nos diz que o homem, quando encontrou o tesouro no campo, o escondeu e, possuído de grande alegria, foi e vendeu tudo o que tinha para alcançar o campo e aquele tesouro. Nessa atitude, uma atitude singularíssima, algo digno de nota, do qual nós precisamos também fazer. Cristo disse que aquele homem, ainda que não fosse o detentor legalmente do tesouro, teve ciúmes do tesouro. E não quis que ninguém mais soubesse. Olhou o tesouro, contemplou o seu valor, o seu coração quase que explodiu, radiante pela preciosidade do que ele havia encontrado, e ele então ocultou o tesouro, com ciúmes do tesouro, possuído de sabedoria, foi para adquirir o campo e o tesouro. Algo incrível aquele homem fez. Ele teve ciúmes, um ciúme santo, um ciúme sacerdotal, um ciúme preciosíssimo para com o tesouro. Ele amou o tesouro. E ele não quis que ninguém tomasse o tesouro de suas mãos. Ele então ocultou o tesouro, o escondeu, a fim de que ninguém pudesse tirar o tesouro de suas mãos. Ao fazer isso, aquele homem correu, desesperado. O seu maior inimigo talvez fosse o relógio. Ele queria adquirir o campo, ele queria comprar o tesouro. Comprar o campo para adquirir o tesouro. Aquele homem teve ciúme santo do seu tesouro. E hoje, meus irmãos, infelizmente, muitos de nós não agem como aquele homem. E não temos mais ciúmes para com Cristo em nosso coração. E hipocritamente cedemos o nosso coração para coisas das quais Cristo odeia. E Ele, que habita em nós pelo seu Espírito, precisa suportar em nossa alma santidade, Ele mesmo, e coisas profanas, desejos e sonhos pecaminosos, práticas imundas. Não temos mais ciúmes do nosso tesouro. Não ciumamos mais de Cristo em nosso coração. Temos permitido que coisas poluam nossa mente, como se ela não fosse habitada por Cristo, como se Ele não tivesse de conhecer aquilo que lá se passa. Muitos estão divididos na terra, muitos crentes. Possuem vidas duplas, ou divididas seria de fato a melhor palavra. Possuem o reino, o tesouro de grande valor, mas vivem comparando o valor de Cristo com o valor dos seus tesouros terrenos. E nas escolhas que fazemos ao longo da vida, por estar nessa gangorra,
Com muita frequência, alguns optam por amar mais os tesouros que irão ser destruídos com nossa morte, do que amar o tesouro absoluto, o Filho de Deus. Muitos não têm mais ciúmes de Cristo em seus corações e permitem a si próprios que Satanás os engane, ocupando seus corações com as vaidades deste mundo, com as coisas passageiras desta terra, com as coisas das quais nós sofremos. Aquele homem, quando encontrou o tesouro, o amou de todo o seu ser. E cônscio da lei, o escondeu, pois não poderia tomar para si ainda. Vendeu o que tinha, se dispôs de tudo o que possuía, comprou o campo para poder ter acesso ao tesouro. E então, depois de o possuir, o campo, pôde finalmente alegrar o seu coração, tendo todo o tesouro somente para si. Ciúme santo aquele homem teve de Cristo. Será que nós temos, de fato, desenvolvido esta habilidade de ter ciúmes de Cristo em nosso coração? Ou muitas vezes permitimos que Cristo sofra, entre aspas, o seu espírito seja entristecido dentro de nós, porque temos permitido habitar em nós vaidades trazidas pelo mundo e por Satanás. Escrevendo em Mateus, capítulos 19, capítulo 6, versos de 19 a 21, Cristo fala sobre o que deve ocupar o nosso coração. E diz que aquilo que maior ocupar nosso coração será exatamente aquilo que maior amaremos. E será para este que mais amarmos, que mais viveremos. Não é à toa, então, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, o apóstolo, então, orienta os crentes, dizendo assim, nos versos de 1 a 4, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se já possuis a pérola e o tesouro de grande valor, abandonem as coisas aqui de baixo. Buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, assentado à destra de seu Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram para isto, e a vossa vida está agora oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, a nossa vida, se manifestar, então vós mesmos sereis manifestados com Ele, em glória. Cristo tem ciúmes de nós e nos ocultou, disse Paulo, em sua pessoa diante de seu Pai. Ainda que Satanás busque nos ferir na terra, não pode mais nos acusar nos céus. Mas e nós? Será que temos, de fato, em ciúmes, permitido que somente Cristo ocupe nosso coração? O texto recomenda-nos ter ciúmes de Cristo em nosso coração, a fim de que nós não sejamos enganados por Satanás com as vaidades deste mundo, a fim de que nós não permitamos ao nosso inimigo poluir a residência do nosso Salvador. Em último lugar, o texto também fala do comportamento daqueles que não creem em Cristo.
Apesar do texto descrever o comportamento do homem que encontrou o tesouro e daquele que procurou boas pérolas, daquele que procurava a pérola de grande valor, também está implícito no texto o comportamento daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. E são exatamente aqueles que não reconhecem Jesus, nem o valor de sua obra salvadora, mas são aqueles que valorizam mais os seus próprios tesouros na terra, seus prazeres, seus sonhos, seus desejos, seus objetivos, que findarão com a própria morte daquele que os possui. Lembremos do jovem rico, que casa muito bem com a parábola, ou com as parábolas que lemos. Aquele homem preferiu sua vida na terra em troca da sua vida com Cristo nos céus. Aquele homem estava cônscio de que um dia haveria de deixar este mundo, e todo o seu império, suas propriedades, aquilo que lhe dava tanto valor, não lhe serviria de nada. Mas por que ele fez isso? Porque ele não encontrou valor em Cristo e na sua obra salvadora. Encontrou mais proveito em morrer e ir para o inferno, tendo algum tipo de prazer nesta terra, do que em ter algum sofrimento na terra e gozo nos céus para sempre. Aquele homem encontrou mais valor neste mundo do que em Deus e no seu reino. E por isso diminuiu Cristo, preferindo deixar-se ou preferindo enganar a si próprio. Preferindo enganar a si próprio. É possível que haja entre nós alguém semelhante àquele homem, que até ache bonitinho viver uma vida mais ou menos seguindo algumas normas da palavra. Até acha interessante ter uma única mulher, dar-lhe respeito, ter um único marido, ser respeitosa, criar os filhos, não os maltratar, disciplinar corretamente. Talvez hajam alguns que achem até atraente esta vida da qual a palavra nos ensina. De vez em quando estar na igreja, ter algum tipo de contato social com pessoas de boa índole, de boa moral. Mas o que Cristo mostrou aqui é que não é as aparências que faz de alguém possuir o tesouro, mas é de fato quando o coração se enlaça ao tesouro de grande valor, de tal sorte que não encontra mais nenhum tipo de alegria, satisfação ou gozo naquilo que é desta terra, mas só pode sentir todo tipo de satisfação, alegria e gozo em sua alma ao estar em Cristo e com Cristo. Então, se há alguém entre nós que ainda não sente tudo isso por Cristo, ou que acha bonito viver a vida da qual muitos de nós vivem, mas não ama Cristo acima de todas as coisas, eu preciso lhe advertir que você é o homem que não encontrou o tesouro precioso e que não vendeu tudo para alcançar a pérola de grande valor. Eu preciso lhe dizer que ainda aquilo que você possui é ínfimo e é como disse Paulo, é estrume, que servirá apenas para ser lançado fora. Apenas para ser lançado fora. Por isso, nessa noite, eu concluo dizendo a você, que talvez ainda não ame a Cristo acima de todas as coisas, que sem Ele, por mais moralmente aceitável que você viva, você não tem ainda o tesouro de grande valor. Você não tem ainda o reino dos céus. A única coisa que você tem é o reino da terra,
e com o reino da terra os lucros que ele dá, que são sofrimento e perdição eterna. Então arrependa-se e cave profundamente a palavra, a fim de encontrar nela o Senhor Jesus, Salvador e Senhor, a fim de mudar aquilo que você ama e a disposição do seu coração. Que o Senhor se apiede tanto de você quanto de cada um de nós e de todos aqueles que já possuem Cristo, para termos cada dia mais ciúmes de Cristo em nosso coração e então santificá-lo dia após dia em nosso viver diário. Vamos orar nesse instante? Senhor, nós te bendizemos pela Tua palavra, te louvamos porque o Senhor poderosamente tem nos falado de Tua parte. E nós nessa noite, Senhor, como aquele homem que encontrou o tesouro de grande valor, como o mercador das pérolas, nós já temos Cristo, o tesouro precioso. Verdadeiramente nossas almas não podem, ó Deus, se conter de tamanha alegria, satisfação, felicidade. Ainda que nossa carne possua corrupções, e ainda que nós em alguns momentos fraquejemos, mas de fato já possuímos o Redentor bendito, o glorioso em majestade, aquele que triunfou sobre todos os poderes malignos deste mundo e do universo, naquela cruz. Quando todos lhe tributavam fraqueza, gloriosamente ele os despojou e fez isso para a tua glória, ó Pai. E fez isso porque era Deus. E fez isso para que nós pudéssemos possuí-lo, para que ele pudesse nos ter como seu, como o precioso salário de seu trabalho, como o precioso pagamento de suas lágrimas, conforme diz a tua palavra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Senhor, que gloriosamente concedeu a nós, homens e mulheres, pecadores, fracos e falíveis, concedeu-nos possuir o tesouro de grande valor. Concedeu-nos a honra de sermos feitos tua casa. E hoje, Senhor, o teu Espírito reside em nós. O Espírito do teu Filho reside em nós. E esse mistério, esta união mística que temos com o teu Filho, da qual o Espírito cela e habita em nós, é algo que é incompreensível para os homens. Mas para nós, como diz a tua palavra, é o teu poder, é a nossa salvação. E é exatamente hoje, Senhor, pelo teu Espírito, o Espírito do teu Filho que habita em nós, que podemos nos desvencilhar de tudo aquilo nesta terra que nos impede de ter maior comunhão com o Senhor, para amarmos mais o Senhor e para vivermos mais e mais para o Senhor. Exaltado seja o seu nome pelos séculos dos séculos sem fim. Mas também nesse instante, ó Pai, é possível haver entre nós aqueles que ainda não encontraram o tesouro de grande valor e que vivem, ó Deus, iludidos com pequenas escórias desta terra, achando que elas têm algum valor. Nesse instante nós te pedimos, tem misericórdia e graça, e que o teu Espírito os converta poderosamente por meio da palavra, fazendo-os de fato reconhecerem que são pecadores, profundamente pecadores, eternamente pecadores, e que se não for por Cristo teu Filho, eles não serão remidos, não serão salvos, não haverá quem os defenda,
Tem misericórdia então, Senhor. E gloriosamente nessa noite, assim como um dia o Senhor já fez quando nos alcançou, alcança estes também, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para a glória do Teu Filho, para o bem deste que ainda não o possui, para a alegria desta igreja, para festas nos céus, como diz a palavra, e regozijo dos Teus anjos, Teus ministros, que em Tua presença estão. Ó Senhor, opera poderosamente então esta bênção, e faz agora, Senhor, de nós, Teu povo, aqueles, como disse Paulo, já ressuscitados com Cristo, faze-nos olhar mais e mais para o alto. Faze-nos, ó Deus, sermos completamente ciumentos de Cristo em nosso coração. E não permitamos, ó Deus, que escórias, vaidades, enganos de Satanás e do mundo entristeça o Teu Filho e a pessoa do Teu Espírito que habita em nós. Faze-nos crescer então profundamente em pureza e santidade, para a maior comunhão nossa com o Senhor e com os nossos irmãos. Ouve nossa súplica e abençoe-nos. Em Teu Filho Santo e Preciosíssimo, nós oramos. Amém. Amém. Amém.